Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, dia 16 de março, a 15ª e última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Lembrando, tínhamos 5 times classificados: São Bento, São José, Ferroviária, 15 por Piracicaba e Velo Clube. Esses 5 já estavam classificados. 3 vagas em abertos, que estavam sendo disputadas por Portuguesa Santista, Juventus, Noroeste, Rio Claro, Linense, Primavera, Taubaté e Oeste. Só o Capivariano que não tinha chance. Monte Azul e Comercial já rebaixados. Pois bem, os 3 clubes que ficaram com as 3 vagas foram Portuguesa Santista, venceu o Linense, que tinha chance ainda dentro de casa por 2-0 e ficou com a sua classificação, eliminou o Linense. Juventus foi jogar com o Oeste, que jogou no Brinco de Ouro em Campinas, não está jogando em Barueri porque o Palmeiras está jogando lá. E o Juventus meteu 4-0, se classificou com tranquilidade. A última vaga foi nos últimos minutos e no desespero. Por quê? Rio Claro e Noroeste tinham o mesmo número de pontos. Os dois estavam com 18 pontos. Os dois venceram, chegavam a 21. E o saldo de gols do Rio Claro era melhor. Então o Noroeste teria que vencer por 2 gols a mais do que fez o Rio Claro. E o jogo foi. O Rio Claro aproveitou do time misto mais para reserva do 15 Piracicaba e meteu 3-1, marcando o último gol no finalzinho. 3-1 no 15 em Piracicaba. Mas o Noroeste fez 5-1 no Taubaté. 5-1 no Taubaté, além de eliminar o Taubaté, ele estava ganhando por 4-1, estava 3-1 para o Rio Claro, não bastava. No finalzinho ele fez o quinto, o Noroeste classificou e o Rio Claro ficou fora. Espetacular essa competição da Série A2, com times tradicionais, com cidades tradicionais no futebol, com times de camisa. O Linense, que ficou fora, fez uma partida dura com a Portuguesa Santista, né? Então a gente viu que o Rio Claro, que ficou fora, ganhou do 15, né? E a situação foi essa. São Bento em primeiro vai enfrentar o Noroeste oitavo. Primeiro jogo em Bauru, segundo jogo em Sorocaba. Federação na segunda-feira, amanhã, ela vai divulgar a tabela, todos esses detalhes aí. Mas primeiro jogo em Bauru, segundo em Sorocaba, 2 empates pênaltis, tá? São José ficou em segundo, São Bento ganhou de São José, São Bento terminou em primeiro, São José terminou em segundo. São José em segundo vai pegar o Velo Clube. O Velo Clube estava fazendo 2-0 em casa, cedeu o empate para o Capivariano e acabou ficando em sétimo. São José e Velo. Primeiro jogo em Rio Claro, segundo jogo em São José dos Campos. A Ferroviária empatou em casa e perdeu a chance de ser segunda, terminou na terceira colocação. Ferroviária terceira, Juventus sexto. Primeiro jogo na Javari, segundo jogo em Araraquara. O 15, que perdeu, foi o quarto colocado e a Portuguesa Santista a quinta. Então, primeiro jogo no Urico Mursi em Santos, segundo jogo em Piracicaba. Esses são os mata-matas e, claro, a gente vai acompanhar tudo com ficha técnica, com riqueza de detalhes e passar tudo para vocês aqui, certo? Bom, vamos falar dessa última rodada. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, pedir sua ajuda. Divulgue o canal do Luiz Ademar aí, quem curte o futebol caipira, o futebol do interior, o futebol do Grande ABC, futebol da Grande São Paulo, enfim, a gente projeta tudo por aqui, certo? Dê seu like, ative o sininho, dê sua opinião, faça sua inscrição e vamos trocar aquela ideia. Vamos começar no duelo São Bento e São José, que é o duelo que estava valendo a primeira colocação, né? O jogo foi em Sorocaba. O São José, que foi o último time a perder a invencibilidade da Série A2, rapaz, teve uma queda de produção e está 6 jogos sem vencer. Se não me engano, são 3 derrotas seguidas. Desde a derrota quando ele perdeu para o Velo, que foi aquela derrota que tirou a sua invencibilidade, contratou agora para essa reta final, assim, enfim, de qualquer maneira o São José tem que ficar esperto. Pois bem, num jogo que teve 2.698 pagantes em Sorocaba, o São Bento, apesar do jogo truncado no primeiro tempo, chance para os dois lados e tal, num cruzamento do bom lateral direito Lucas Sampaio, lateral esquerdo Lucas Sampaio, o Matheus Silva de cabeça fez 1-0 aos 46 minutos, depois num jogo lá e cá e tal. Os times preocupados com perder jogadores para a fase decisiva, né? Mas enfim, o Matheus Silva fez 1-0.
No segundo tempo, depois do Serafim perder grande oportunidade para empatar, o Heitor Roca também perdeu. O Serafim chegou a meter uma bola no travessão para o São José, mas no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, o Anderson Kuzel, num cruzamento do Diego Matias, fez 2-0, matou o jogo para o São Bento, que terminou em primeiro. Detalhe triste para os dois. Os dois perderam jogadores importantes para o seu time titular para o primeiro jogo das quartas de final. Foram expulsos o João Gabriel, o artilheiro do 8 gols, o artilheiro do São José na competição e o vice-artilheiro da competição. Só atrás do Carlão do Noroeste com 10. João Gabriel foi expulso. E também foi expulso, além do João Gabriel, eu anotei aqui, o Lucas Batatinha, também o centroavante. É verdade, tem o Lucão ali, eles se revezam e tal, mas é muito importante e é do time titular. Então o Lucas Batatinha e o João Gabriel estão fora do primeiro jogo do mata-mata, vão desfalcar São Bento e São José, primeiro e segundo colocado. São Bento primeiro com 32, o São José terminou em segundo com os 26. Os mesmos 26 da Ferroviária, mas o São José tem 7 vitórias e a Ferroviária 6. A Ferroviária ficou no empate 1-1 com o Primavera, que jogou melhor que a Ferroviária em Araraquara, hein? O Primavera tinha chance ainda, mas enfim, acabou sendo eliminado. Primavera começou forçando a barra, apostando. O Wellington teve uma bola no travessão pro Primavera e tal, mas naquela coisa de quem não faz, toma. 751 pagantes apenas em Araraquara. O Batista, num Lucas Rodrigues, cruzou e o Batista fez 1-0 aos 33 do primeiro tempo para a Ferroviária. Vitória que colocava a Ferroviária na segunda colocação, porque o São José estava perdendo. Pois bem, o Primavera no segundo tempo continuou ali, o Wellington meteu mais uma bola na trave e tal, e aí no merecimento, aos 40 do segundo tempo, o Patrick Fabiano acabou empatando o jogo. Resultado que tirou a Ferroviária da segunda colocação e jogou para a terceira. A Ferroviária terminou com os mesmos 26 do São José, mas uma vitória a menos. Se tivesse vencido, terminava em segundo. E o Primavera, com 18 pontos, 11º lugar, foi eliminado. Bom, a Ferroviária, com esses 26 pontos, vai pegar o Juventus, que tem 22. O Juventus só dependia dele, bastava vencer. Foi jogar com o Oeste, que não está jogando em Barueri, porque o Palmeiras, o Allianz Parque está renovando, né, o gramado. O Palmeiras está jogando em Barueri, que não é mais da prefeitura, é das empresas da Leila Pereira. A Leila Pereira é presidente do Palmeiras. Palmeiras joga aqui, o Oeste vai procurar outro lugar. O Oeste jogou em Itu e agora estava jogando no campo do Guarani, em Campinas, no Brinco do Ouro. O Juventus passou o carro, 4-0, 185 pagantes, campo neutro, sem torcida, sem nada. O Juventus foi lá com, acho que de 185, a maioria era do Juventus, que foi para apoiar. Bom, o Léo Castro, no primeiro tempo, num passe do Thiago Rubim, fez 1-0. No segundo tempo, o Léo Castro retribuiu, o Thiago Rubim fez 2-0, logo aos 5 minutos. Depois, mais um passe do Léo Castro e mais um gol do Thiago Rubim. E no finalzinho, o Léo Castro acabou fazendo 4-0, 2 gols do Thiago Rubim, 2 gols do Léo Castro. Thiago Rubim e Léo Castro com 6 gols ainda sonham com artilharias. E 4-0, o Juventus terminou com 22 pontos, os mesmos 22 pontos do Velo, mas os dois têm 6 vitórias, só que o Juventus tem saldo de gols 3 e o Velo 2, então o Juventus foi o sexto. Ferroviária terceiro, Juventus sexto. Primeiro jogo vai ser na Javari e o segundo jogo vai ser em Araraquara. É isso, certo? O São Bento, que foi o primeiro, vai pegar o Noroeste, que foi o oitavo. E essa classificação do Noroeste com o Rio Claro, a gente tem que falar dos dois jogos ao mesmo tempo. Porque os dois tinham 18 pontos, tinham que torcer para a Portuguesa ganhar do Linense, aconteceu. O Primavera não venceu, aconteceu. O Taubaté ia perder do Noroeste, normal. Rapaz, tudo deu certo. E os dois dependiam deles. Bom, só que o Rio Claro tinha um saldo de gol superior. Então, se o Rio Claro vencesse por 1-0, o Noroeste tinha que vencer por 3. Por 2 gols a mais para você ficar se classificando. Rapaz, e o bicho pegou. Bom, o 15 Piracicaba deu uma mãozinha para o Rio Claro, mas não porque ele quis. Jogadores pendurados com terceiro amarelo, jogadores desgastados. O Paulo Roberto colocou um time mais para misto, mais para reserva, né, do que qualquer coisa. E o Rio Claro tem muito bom time, né? Já o Taubaté tinha chance. Tinha que vencer o Noroeste, né? E aí, 2.887 pagantes em Bauru, né?
enquanto o Rio Claro e o 15 tinha 2.723. Né? Pois bem, no primeiro tempo, o Noroeste faz. O Noroeste fica no 0x0. 0x0 Noroeste, primeiro tempo. E em Piracicaba, a mesma coisa, 0x0. Termina 0x0. Esses dois empates, mesmo com a derrota, a Portuguesa vencendo o Linense e a Portuguesa estavam classificando. O Linense estava ficando em 8x0. Aí a Portuguesa Santista faz 1x0 no começo do primeiro tempo, 1x0, né? Num belo cruzamento do lado esquerdo do Maranhão, o Léo Santos de cabeça meteu 1x0. O Linense ia ficando eliminado e era bom ali para quem vencesse. Pois bem, o Noroeste, com 1 minuto de jogo, faz 1x0 com o Luiz Thiago. Tava dando o Noroeste. Com 3 minutos de jogo, o 15 Piracicaba faz 1x0 em cima do Rio Claro. Tava dando o Noroeste. Portuguesa Santista, o Juventus vencendo e o Noroeste. Aí o Taubaté empata, 1x1. Taubaté empata aos 7 minutos. 1x1, Noroeste estava dando Noroeste empatando, né? Noroeste empatando e o 15 vencendo, estava dando Noroeste. Aí o Dutra empata aos 7 minutos, estava dando Rio Claro. O Cezinha aos 8 faz 2x1 pro Rio Claro, estava dando Rio Claro. O Carlão aos 22 faz 2x1 pro Noroeste, mas 2x1 pro Noroeste, 2x1 pro Rio Claro, tava dando Rio Claro. Aí o Luiz Thiago faz 3x1 aos 35, 3x1 e 2x1, ainda tava dando Rio Claro. 3x1, 2x1. Aí o Carlão faz 4x1. 4x1 pro Noroeste, tava dando Noroeste. Aí, no finalzinho, o Denilson faz 3x1 pro Rio Claro. 3x1 pro Rio Claro, 4x1 pro Noroeste, começou a dar Rio Claro de novo. E aí, o Luiz Thiago aos 46. O gol do Denilson foi aos 46 do segundo tempo. O quinto gol do Noroeste foi aos 46 do segundo tempo. 5x1 Noroeste, 3x1 o Rio Claro, os 2 gols de diferença, deu Noroeste. Olha que coisa, cara. E a Portuguesa Santista, que estava jogando em Santos, no finalzinho também, já nos acréscimos, acabou com o Diogo Carlos, que tinha entrado no segundo tempo, aos 50 minutos fez 2x0, eliminou o Linense. Então os 2x0, a Portuguesa Santista foi para a quinta colocação, os 5x1 o Noroeste, oitavo, e os 3x1 o Rio Claro, nono, eliminado. Olha que maluquice, gente. Então ficou o São Bento com 32 pontos, o São José com 26, a Ferroviária com 26, o 15 com 25. Os 4 primeiros que jogam a segunda em casa. Essa é a única vantagem. Aí a Portuguesa Santista com 23 a quinta, o Juventus com 22 o sexto, o Velo Clube com 22 o sétimo e o Noroeste com 21 o oitavo. São Bento e Noroeste, primeiro jogo em Bauru, segundo em Sorocaba. São José e Velo, primeiro jogo em Rio Claro, segundo jogo em São José dos Campos. Ferroviária e Juventus, primeiro jogo na Javari, segundo jogo em Araraquara. 15 Piracicaba e Portuguesa Santista, primeiro jogo em Santos, segundo jogo em Piracicaba. Esta foi a situação. O Linense, que perdeu, foi eliminado, tinha chance. O Capivariano, que empatou com o Velo, só prejudicou o Velo, que desabou para a 7ª colocação. O Velo chegou a fazer 2x0, Júlio Vaz no primeiro tempo e Filipinho no segundo. E aí o goleiro do Capivariano, Anderson, foi expulso no lance do pênalti, que o Velo fez 2x0. Velo 2x0 e o goleiro do Capivariano expulso. E não é com 1 a menos, com 2 gols do Matheus Mococa, o Capivariano empatou e fez o Velo desabar para a 7ª colocação. Olha que coisa, o Velo agora vai pegar o São José e ainda vai jogar a segunda fora de casa. Que desastre para o Velo, que já estava classificado, mas foi desastroso esse resultado. No duelo dos 2 rebaixados, o Comercial mostrou que não ganhou nenhuma, que ele realmente é a grande decepção da competição. Foi o Lanterna, não ganhou nenhuma e ficou no empate 1x1 com o Monte Azul, que também caiu. Ferreira fez 1x0 para o Comercial, Carlos Alberto cobrando no pênalti foi 1x1, 175 pagantes, os 2 rebaixados. A Ferroviária, que empatou com o Primavera foi eliminada e a Ferroviária já estava classificada. O Oeste, que perdeu de 4x0 do Juventus, foi eliminado. O São Bento fez 2x0 no São José. E o 15, mesmo perdendo, classificou na 4ª colocação. E o Rio Claro, mesmo ganhando, foi eliminado. Então esse foi o balanço da última rodada. É emocionante. Eu trabalhei no jogo de Santos, Portuguesa Santista 2x0 no Linense. A Portuguesa Santista estava vencendo por 1x0, mas se o Linense empatasse, os 2 caíam, seriam eliminados,
e o Rio Claro e o Noroeste seriam classificados. E a Portuguesa só foi sossegar aos 50 do segundo tempo quando faz o segundo gol. E o Rio Claro fez o gol aos 46, 3-1, se classificava. Mas aos 46 fez o gol o Noroeste, 5-1, e o Noroeste classificou. E com 3-1 em Piracicaba, o Rio Claro caiu. Que emocionante. Bom, convido vocês a ficarem atentos no blog do Ademar, blog do Futebol Caipira. Amanhã, assim que a federação divulgar a tabela e tal, eu vou lá e coloco tudo lá. Mas vocês já sabem onde serão os primeiros jogos, né? Os primeiros jogos, eu repito para vocês, serão no Urico Mursa, Portuguesa Santista, jogando com o 15, será na Javari, o Juventus jogando com a Ferroviária, será em Rio Claro, no Campo do Velo, o Velo jogando com o São José, e será em Bauru, o Noroeste, jogando com o São Bento. Deve ser deve ser sábado e domingo, tendência que seja o próximo sábado e domingo a ida, e depois no próximo sábado e domingo a volta. E fiquem atentos que eu vou colocar tudo lá para vocês. É isso aí, forte abraço a todos e viva a gloriosa Série A2, a melhor competição da Federação Paulista, para mim, superando até o Paulistão. Um abraço e até a próxima.